Aqui, a história não é confortável, é humana. Contamos as histórias que foram apagadas, distorcidas ou esquecidas. Algumas cenas podem ser fortes, outras desconfortáveis. Todas são necessárias. A história brasileira tem cores que o tempo tentou desbotar. Esta é a cor do poder. O ouro não pergunta a cor da mão que o molda. Ele apenas brilha. Antes de ser barão, ele foi o som que acompanhava os mortos ao túmulo. Francisco, por que toca com tanta precisão em um enterro de pobre? Porque a morte é a única que nos trata como iguais, meu caro. Eu apenas a decoro. Ele era um ourives da vida. Sabia transformar metal bruto em influência. Um detalhe mal acabado é um convite para o desrespeito. Ele via o mecanismo da elite por dentro, como quem desmonta um relógio. O cobre compra o pão, o ouro compra a liberdade de não precisar pedir. O músico de Inteiros estava juntando capital para seu próprio renascimento. Minas é pequena demais para o tamanho da minha ambição. O destino era o Vale do Paraíba, onde o café era o novo ouro. Vou construir um império onde ninguém poderá me chamar de exceção. Um trabalho impecável vindo de quem vem. Uma joia digna de um barão. Fico honrado, senhor. Sua habilidade é notável. Seu trabalho é impecável, Francisco. Guarde seu elogio. Logo eu comprarei sua fazenda. Ele não comprou apenas terra no Vale do Paraíba. Ele comprou o futuro econômico do império. Esta terra não tem preconceito. Ela não pergunta de onde eu vim. Ela só pede suor e ordem. O grande paradoxo brasileiro. Um homem negro que ascendeu para se tornar senhor de centenas de sua própria gente. Os lucros da safra dobraram em relação ao ano passado, Sr. Almeida. É inédito. Eficiência é a única linguagem que os banqueiros do Rio de Janeiro realmente respeitam. Ele era frio, metódico. Um exoricava a precisão da joalheria na gestão de toneladas de grãos. Sua vida íntima era um cofre trancado. A solidão do topo era o preço da sua ascensão. A música nunca o abandonou. Mas agora o antigo violinista de enterros tinha um piano de cauda que poucos brancos podiam pagar. A harmonia exige que cada nota saiba o seu lugar exato. Essa sociedade não é diferente. Mr. Almeida, I must say your coffee quality is currently the best in the province. Qualidade é o meu único argumento, cavalheiros. E o preço reflete isso. Ele transitava entre a lama da fazenda e os salões de mármore do Rio sem pertencer inteiramente a nenhum dos dois. Eles esperam que eu falhe. Eles rezam para que eu erre um cálculo. É por isso que eu não durmo. A marca FPA tornou-se mais valiosa do que muitos brasões de famílias tradicionais falidas. O céu é o único teto que eu aceito sobre minha cabeça. No Rio, o dinheiro de Francisco abria portas, mas o silêncio que se seguia à sua entrada era ensurdecedor. Dizem que ele tem mais ouro no cofre do que o próprio imperador tem no tesouro. Mantenha a cabeça erguida, Belmira. Hoje nós somos os donos da festa, mesmo que não saibam disso. Almeida, como consegue prever a alta do café com tamanha precisão? Eu não prevejo o futuro, Excelência, eu o financio. Ele era um mestre da etiqueta. Sabia que um deslize à mesa seria usado como prova de inferioridade. Eles nos olham como se fôssemos uma curiosidade, Francisco. Deixe que olhem. O brilho do meu ouro os cega o suficiente. Pinte cada detalhe. Quero que meus netos vejam que um homem como eu governou este vale. Sua proposta de investimento ferroviário é audaciosa, Almeida. Audácia é o que falta a este país para não depender da Inglaterra. Ele não buscava amizade. Buscava o controle das dívidas daqueles que o desprezavam. Compre as notas promissórias do Visconde Itaboraí. Quero a fazenda dele antes do fim do mês. O antigo músico de enterros agora era o patrono das artes. Ele conhecia o valor da encenação. Lá vai o homem que vale um reino. Falam da abolição como se fosse um desastre. Para mim é apenas uma mudança de contrato. O metal nunca mente. As pessoas sempre. O Rio era o seu tabuleiro, e ele estava prestes a dar o cheque-mate para obter o título de nobreza. O café precisa de velocidade. O lombo dos burros que ano passado. Ele investiu na estrada de ferro Santa Isabel,
O Barão Negro estava conectando o Brasil. O terreno é difícil, Sr. Almeida. As chuvas, o terreno se curva ao ferro. Prossiga. Termine o trecho em 30 dias e o relógio será seu. Atrase e eu tomarei o seu tempo. A informação era sua moeda mais valiosa. Ele sabia o preço do café em Londres antes do imperador. Cada saca dessa carrega o meu nome. Não aceito um único grão estragado. A família tradicional está contestando a venda da fazenda Rosalce. Eles contestam como? Eu respondo com recibo de quitação. Manchas saem. A posse permanece. Ele via a mudança dos tempos. O sistema que o criou estava morrendo e ele já tinha o plano para o que viria depois. Aprenda a consertar isso. O ferro não tem chicote, mas exige inteligência. Sua personalidade era um motor que nunca desligava. A eficiência era sua obsessão e sua prisão. O ouro escondeu o ourives, mas o ourives ainda lembra da bigorna. Meus filhos devem ser educados na Europa. Eles não devem saber o que é lutar por um lugar à mesa. Eles devem ser a própria mesa. Ele estava deixando de ser apenas um homem para se tornar uma lenda que o Império não podia mais ignorar. Finalmente, o reconhecimento do que já é meu por direito. 16 de setembro de 87. O título não foi um presente. Foi uma capitulação da coroa diante do seu poder. Barão de Guaraciaba, lugar de onde vem o sol. Eles escolheram bem o nome. Ele era o primeiro e único homem negro a receber tal honraria por mérito financeiro no Império. Onde o mundo vai parar? Agora vendem brasões para ourives de Minas? Não vendem, Sr. Visconde. Eles trocam por algo que o senhor não tem mais. Solvência. Sua fazenda será leiloada na terça-feira. Eu serei o único comprador. Diante do imperador, ele não pediu perdão por sua cor. Ele exigiu respeito por seu império de café. Um gesto de submissão que escondia uma vitória absoluta. Agora chamem-me de barão e sintam o gosto amargo da palavra em suas bocas. A nobreza de sangue morria de fome. A nobreza de Francisco alimentava o país. Barão de Guaraciaba, como se sente tendo o mundo aos seus pés? Sinto que o mundo é pesado, Belmira. E que as correntes que quebrei ainda fazem barulho na minha cabeça. Eles não me querem lá. Eles querem o meu patrocínio. Não confunda bajulação com aceitação. Sua assinatura agora valia o peso de 10 fazendas. O barão nasceu, mas o Francisco nunca morreu. É ele quem vigia o sono do barão. Nunca deixe que digam que você é um convidado nesta terra. Você é o dono da casa. Às vezes sinto falta da simplicidade de Minas, Francisco. A simplicidade é um luxo que os pobres não podem pagar, minha cara. Ele deu aos filhos a educação que a elite branca reservava apenas para os seus. Paris, Londres, o melhor de tudo. Vinho francês, mas o café deve ser o meu, o melhor. Ele ouvia o canto e sabia, ele era o senhor daquelas vozes. O peso dessa verdade era sua sombra mais densa. Eu pago pelo trabalho, não pelo seu sadismo. Se quebrar uma ferramenta minha, eu te demito. Se quebrar um homem meu, eu te destruo. Sou o mestre do meu destino ou apenas o escravo mais bem-sucedido do sistema? Toque. Mas não toque para os mortos como eu fiz. Toque para os vivos tremerem. Sua única fraqueza era o medo de que sua família perdesse o que lhe levou uma vida para construir. O Vale do Paraíba está ficando pequeno. Meus olhos agora estão no Rio Grande, nas finanças, nos bancos. Ele não confiava plenamente nem nos santos. Sua fé era no cálculo e na terra. Eles riem do meu vinho, mas tremem diante da minha conta bancária. A raiva contida era o combustível que mantinha o barão de pé. Ao fim do jogo, majestade, o peão e o rei vão para a mesma caixa, mas eu comprei a caixa mais cara. O barão de Guaraciaba estava pronto para o maior desafio de sua vida, a queda do império e o fim da escravidão. Maio de 1888. O ar cheirava a mudança, e para muitos nobres, cheirava a falência. O mundo que conhecemos está morrendo. Só os tolos tentam segurar um cadáver pelo braço. Francisco, os outros fazendeiros dizem que não aceitarão a lei sem indenização. Eles falam em revolta. Eles pedem dinheiro à coroa que não tem um tostão. Eu já transformei meu café em ações bancameses. Enquanto a elite chorava a perda da propriedade humana, o barão de Guaraciaba diversificava seu império.
É verdade, patrão? Seremos donos de nós mesmos? Vocês serão livres da lei. Mas lembre-se, a terra ainda é minha e o estômago não espera por decretos. Um homem negro queimando os títulos de posse sobre outros negros. O paradoxo final de sua existência. A liberdade é apenas o começo de uma nova forma de dependência. Eu sei disso melhor que ninguém. Trabalho por salário. Ordem por progresso. Nada muda na engrenagem, apenas o óleo. Ele não perdeu um centavo. Ele era o único negro em um mar de brancos empobrecidos. O império está caindo, barão. Para onde irá sua lealdade? Minha lealdade está com o futuro do Brasil. Minha lealdade é com o que permanece de pé quando a poeira baixa, o capital. Ele sabia que seu título de nobreza tinha data de validade, mas sua fortuna era eterna. Que venha a República. Eu já sou o dono do banco que vai financiá-la. O trono partiu. Guaraciaba ficou. Ele não era um homem de saudades, era um homem de números. Bom dia, Sr. Almeida. A diretoria o aguarda. O café financiou o passado. As ferrovias e a indústria financiarão o amanhã. Eu quero estar em ambos. Ele se tornou um dos maiores acionistas do Banco do Brasil. O ex-Ourives agora moldava a moeda nacional. Precisamos modernizar a capital, Almeida, mas os cofres estão vazios. Eu tenho ouro, vocês têm as leis. Vamos fazer um negócio onde ambos brilhem. Pai, por que ainda nos chamam de Guaraciaba se a nobreza acabou? Porque Guaraciaba não é um título, meu filho. É um aviso de que ninguém pode nos tirar o que conquistamos. Ele era a prova viva de que o poder no Brasil mudava de mãos, mas mantinha o mesmo cheiro de café e lucro. Eu venci a monarquia sendo negro. Eu vencerei a república sendo rico. Ele transformou a senzala em vila operária. O controle era o mesmo, a estética era outra. A República igualou tudo, até os tons de pele no salão. A senhora se engana, o que nos iguala é o saldo bancário, e o meu é consideravelmente mais alto. O futuro deste país é o mar. É por onde tudo entra e por onde tudo sai. Sua filantropia era estratégica. Ele comprava a paz social para garantir a continuidade dos negócios. O tempo está cobrando a conta. Mas eu já deixei o pagamento pronto. Ele foi o homem mais bem-sucedido de um século que não foi feito para ele. Ele foi a exceção que se tornou a regra. Eu moldo o ouro. O ouro não me molda. O século XIX estava morrendo e, com ele, a geração que construiu o Brasil sobre o café. Eu moldava o ouro com fogo. Agora o tempo molda o que resta de mim. Vovô, é verdade que o senhor tocava violino em enterros? Sim. E foi lá que aprendi que os mortos não fazem perguntas, mas os vivos esse deve manter sempre em dúvida. Em 1900, ele não era apenas um ex-barão. Era um dos maiores acionistas do novo regime financeiro. Venda as ações da Estrada de Ferro. O futuro não tem trilhos fixos, ele tem asas. Ele atravessou da vela à eletricidade sem nunca perder o foco no brilho do capital. Nós vencemos, não vencemos, Francisco. Vencemos o mundo, Belmira. Mas a história é escrita por quem fica. E eles têm memórias curtas. Para a nova república, ele era um lembrete desconfortável de que o mérito não tinha cor. A última música será para mim. E será majestosa. Ele deixou uma das maiores fortunas do país para seus herdeiros. Milhões em ouro, terras e ações. Eu sou o alicerce de mármore desta cidade. Mesmo que não veja, eu estou aqui embaixo sustentando tudo. O barão de Guaraciaba estava pronto para o silêncio final. O ouro volta para a terra. A alma volta para a música. 9 de fevereiro de 1901. O rio parou para enterrar o homem que os bancos chamavam de mestre. Dizem que ele nasceu pobre em Minas. Como pode um negro ter tanto poder? Mas o túmulo de pedra não foi o único lugar onde tentaram guardá-lo. Durante décadas, a história brasileira branqueou sua memória ou simplesmente o esqueceu nos rodapés. Aqui está, o registro real. Ele não era apenas um fazendeiro, ele era o Barão Negro. A polêmica nunca foi sobre como ele subiu, mas sobre como um sistema escravocrata permitiu que ele vencesse. Eu não pedi permissão para existir. Eu comprei o direito de ser eterno. Suas fazendas ainda estão lá.
Suas ferrovias ainda cortam o chão de Minas. A música que ele tocava nos enterros de Ouro Preto ainda ecoa na elite financeira do Brasil. Seu maior investimento não foi o café, foi o sangue de uma linhagem que ninguém pôde apagar. Eu moldo o ouro e agora eu moldo a história. Francisco Paulo de Almeida, o ourives que se tornou nobre. O Brasil tem dono, e às vezes esse dono tem a cor da terra.